Olá, prezados alunos. Nesta videoaula, iremos tratar das matérias-primas, as aves e os ovos. Inicialmente, falando sobre as aves, eu queria trazer para vocês a questão histórica, porque a criação das aves ela se desenvolveu bastante como uma atividade econômica a partir do pós-guerra, a Primeira Guerra Mundial, e ela se firmou bastante após a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa interessante das aves é que elas são animais que crescem rápido e produzem proteína de boa qualidade. Mas essa produção é à custa, basicamente, de produtos agrícolas. Ou seja, esses produtos agrícolas, por exemplo, do milho. O milho ele é utilizado principalmente em quê? Na ração animal, justamente para as aves, né? Então, a criação de aves está muito ligada com essa parte agrícola de criação por exemplo, de cereais, a exemplo, como eu falei para vocês, o milho, certo? Então, uma coisa interessante é que essas aves, elas transformam justamente a alimentação que elas consomem, ou seja, ração de farelos e grãos, em carne e ovos. E isso se dá, essa produção de carne e ovos, em aproximadamente 60 dias. Numa razão, por exemplo, de 2,2 a 1, ou seja, para 1. Ou seja, a cada 2,2 kg de ração que um animal consome, isso ela converte em 1 kg de carne ou ovos, né? E basicamente, essa criação como eu comentei, criação de animais como aves e suínos, se deu em paralelo justamente com o crescimento da produção do milho, né? E isso se deve basicamente pelo melhoramento genético do próprio milho, que aí é utilizado bastante na alimentação animal, a exemplo de aves e suínos, né? Uma coisa que tem que se observar na característica das aves, principalmente na questão do seu transporte, é que as aves são animais muito frágeis, né? Então elas exigem um cuidado especial a ser transportada, né? Então o trabalho de levá-las simplesmente para vender ou transportar para abatedouros segue, como qualquer outro animal, práticas diversas. Então, um exemplo, ainda hoje no Brasil você tem muitas localidades que os animais são comercializados vivos, principalmente nos grandes centros, né? Nos grandes centros tem um hábito muito ainda de consumir frangos recém-abatidos, né? Resfriados ou frangos congelados, certo? Então, assim, você ainda vai se deparar com o transporte dos animais diretamente do galinheiro para uma feira livre, né? Com aves ainda vivas, né? Então, esse transporte geralmente se dá em pequenos lotes, né? E aí as pessoas costumam geralmente amarrar os pés dos frangos, pendurá-las, né? E conduzir até a feira. Essa condução pode ser a pé, pode ser a cavalo, em carroças, em caminhão, etc., né? Agora, quando se vai para a parte mais profissional da coisa, que seria a questão do transporte de uma granja até um abatedouro, né? Então, é a questão industrial, né? Esses animais, eles percorrem, esse transporte se dá em grandes distâncias, né? E aí, tem que se observar as questões de manejo do animal. Por quê? Durante esse transporte prolongado, os animais, né, podem sofrer um aumento do nível de estresse. E aí, consequentemente, isso vai acarretar lá na qualidade da carne que vai ser gerada a partir do abate desse animal, né? Então, normalmente, na questão mais industrial, o transporte é feito, os animais são colocados em gradados de madeira, ou geralmente em gaiolas teladas de plásticos, empilhadas na carroceria do caminhão, né? Logicamente, essas gaiolas são teladas para permitir justamente, tem que se permitir que o vento circule. Então, geralmente tem um corredor de vento, né, entre uma gaiola e outra, justamente para dissipar o máximo calor, evitando a sufocação, por exemplo, do animal e evitar justamente que ele venha a morrer, né? Então, tem que ser muito observada essa questão do transporte, né? Entre as questões de bom manejo do animal. Então, geralmente nessas gaiolas pode conter até 20 animais. E aí, como você tem 20 animais, é aconselhável que esses animais sejam colocados em lotes uniformes. Uniformizar pela questão da raça, pela idade, o sexo, o peso e tamanho, né?
E logicamente, ao chegar no destino, esses animais devem ser colocados em locais protegidos de chuva, de calor, de frio, disponibilizar água, alimentação para o animal. E antes de ser abatido, deve ser feito o processo chamado de inspeção anti-morte, que vai detectar problemas, se o animal está cometido a alguma doença, uma série de coisas que podem acarretar na qualidade pós-abate que vai gerar carne, certo? Então a gente tem, dentro das aves, uma das aves que se destaca do ponto de vista comercial, né, são as galinhas, né? Do ponto de vista de maior número de produção, massa de produção, aceitação da carne, produção de ovos. Então, a galinha é uma das aves que mais se destaca do ponto de vista econômico. Logicamente, destaca em segundo lugar viria o peru e os patos, né, em terceiro lugar, né? Então, assim, as galinhas é o que detém o maior consumo natural, seja de forma natural ou industrializado, né? E a espécie mais utilizada de galinhas é o galos domésticos, né? Então, assim, uma coisa interessante de criação de aves é que as pessoas falam criação de galinhas não importando o sexo, né? Porque, no ponto de vista de criação, no caso das galinhas, né, as criações nacionais são dirigidas para duas formas, ou para obtenção de carne, né? Então, são as galinhas de corte, ou as galinhas de postura, que seria para a produção de ovos. E tem uma questão de diferenciação entre uma galinha de corte e uma galinha para produção de ovos, é que as galinhas de corte geralmente são animais mais tranquilos, são mais pesados, ou seja, justamente para gerar carne, né? Tem uma pelagem já mais avermelhada e raramente chocam. Já as aves poedeiras, elas são consideradas uma verdadeira fábrica de ovos, porque algumas põem mais de 300 ovos por ano, né? Geralmente não chocam, e são mais magras em relação às galinhas, por exemplo, de corte, né? Do ponto de vista de classificação comercial de galinhas, né? Então, assim, entre as carnes de aves, a de galinha tem o maior consumo generalizado e recebe diversas classificações. Então, no Brasil, por exemplo, você não tem uma classificação bem definida para aves de comercialização. Então, normalmente são indicadas sem critério, definindo apenas como galinha caipira, ou galinha de granja, galinha branca, galinha vermelha, por exemplo, galinhas gordas, magras, velhas ou novas, certo? Sem distinção, por exemplo, de sexo, se é para corte, se é para postura, certo? Então, assim, quando a gente vai para a questão do abate, né? O abate justamente é o destino das aves criadas que vão fornecer o quê? Ou carne, principalmente a carne, né? E essas aves, elas têm que estar em um estado de saúde perfeita, né? Então, para ter a questão de uma boa qualidade da carne, os animais não podem ser abatidos de forma cruel. Então, existe a forma de sensibilização, de abate mais correta, justamente para não acarretar possíveis defeitos na carne gerada após o abate desse animal, né? E do ponto de vista do abate, existem dois tipos. Ou o abate é normal, então o abate normal entende-se como um abate onde as aves estão saudáveis para gerar justamente a carne. E existe um tipo chamado abate emergencial. Vou dar um exemplo, é quando um animal sofre uma contusão, né? E aí vai ter que se fazer um sacrifício do animal de forma emergencial. Então, esse abate não está se dando de forma normal, está se dando porque o animal está com algum problema, quebrou uma pata, por exemplo, e é preciso fazer o mais rápido possível esse abate do animal, certo? Em relação à questão de rendimentos de abate de frango, o que acontece aqui nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês é um exemplo partindo de um animal pesando 1,5 kg e outro 2,5 kg. Então, em média, um animal de 1,5 kg até 2,5 kg vai dar um percentual bem próximo um do outro em termos de rendimento de carcaça. Lembrando que esse termo carcaça é justamente para o animal que foi abatido, eviscerado e sem pele. Então, assim, o animal eviscerado
geralmente sem a pele, no caso aqui de frangos e aves, a gente fala depenado, né? Sem a pena, sem as penas. Então, geralmente a carne mais a carcaça, a parte óssea, é o que a gente chama de carcaça, né? Então, a carne mais o osso é a carcaça, que é a parte mais nobre justamente do animal, né? Então, vou dar um exemplo aqui de um animal de 1,5 kg, ele vai ter um rendimento basicamente de 1 kg, certo? Então, assim, um frango ele pode se desmembrar em vários tipos de cortes, várias partes. Então, a gente tem, além do rendimento da carcaça, você tem o fígado, moela, o coração, o pescoço. Você tem a coxa, mais a sobrecoxa, tem asas, o peito. Ainda tem alguns cortes. Exemplo, você pode ter um peito com osso, com pele. Pode ter, por exemplo, um peito com osso sem pele, né? Pode ter, por exemplo, um peito sem osso e sem pele. Então vai depender muito da questão de cortes. Você pode ter coxa mais sobrecoxa, coxa sem osso, osso da coxa. Então, existem várias possibilidades de cortes, né? Tulipa, asa inteira, né? Então, do ponto de vista das aves, como eu comentei para vocês, o destaque justamente são as galinhas, que é uma carne bastante aceitável, né? Elas produzem ovos que também são bastante aceitáveis, né? E falando na questão agora de ovos, né? Os ovos, a gente pode ter uma classificação deles do ponto de vista apenas biológico. Então, do ponto de vista biológico, né? O ovo é uma célula embrionária, que é resultado de uma fecundação da célula feminina gerando o ovo. Podemos observar pela questão zootécnica, né? Então, o ovo pode ser um elemento da reprodução das aves, né? Que é um produto destinado à comercialização como alimento ou matéria-prima para industrialização. E, sob o ponto de vista da reprodução, é realmente um ovo de acordo com a própria definição, certo? Então, para comercialização, quando não é fecundado, é biologicamente um óvulo, né? E do ponto de vista da legislação, né? A legislação veio justamente para eliminar essas diferenças que existem de tentar definir o que seria o ovo, né? Então, a própria legislação define o ovo como um produto das galinhas e os das demais aves têm que ter a designação de ovo. Então, por exemplo, quando o ovo é de galinha, não vai vir escrito ovo de galinha. Mas, se, por exemplo, o ovo é de pato, vai ter que ter lá escrito ovo de pato ou tipo pato, né? Então, na verdade, tem que ter lá ovo de pato. Então, vai ter que definir qual é a espécie, certo? Então, a legislação veio justamente para eliminar essas diferenças, né? Do ponto de vista da constituição, da estrutura de um ovo, o ovo ele tem diversas partes. Então, 3 partes principais que seria a casca, a clara e a gema, né? Então, dentro da parte da estrutura da casca, você tem uma membrana mais externa e uma membrana mais interna, certo? É possível observar, por exemplo, na estrutura de um ovo, né, que a gente tem uma chamada câmara de ar. Então, essa câmara de ar, o próprio nome está dizendo, existe ar. Então, isso aí serve para um possível embrião se desenvolver, né? E pela essa câmara de ar, é uma das formas de diferenciação entre ovos. Então, você pode ter ovos com câmara de ar maior, outros ovos com câmara de ar menor, né? Isso vai influenciar justamente no peso do ovo, né? O ovo também possui o que a gente chama de calasa ou chalasa também, que é uma linha que é como se fosse um elástico que tenta manter o que? A parte da gema na parte mais central do ovo. Então, quando, por exemplo, a gente pega um ovo e balança, essa chalasa ela pode esticar a gema para um lado e para o outro, mas ela vai manter o ovo, a gema na parte mais central, certo? E existe uma classificação de ovos. Então, um dos fatores mais importantes do ponto de vista da comercialização do ovo, né, é o peso. Então, existe classificação do ovo por tamanho e por peso, né? Então, os ovos eles são geralmente classificados dessa maneira, pelo seu peso e pelo seu tamanho, né? Lembrando que essa classificação por peso ou tamanho pode ser feita do ponto de vista manual ou automatizado. Então, dependendo do tamanho da granja, você pode ter uma granja
de grande porte fazendo essa automatização e outra de menor porte precisando de um manipulador justamente para fazer essa classificação, né? Do ponto de vista de qualidade, gente, os ovos eles são classificados por classe. Então existe a classe A, a B e a C. E essa classificação se dá basicamente pelo grau de limpeza, a integridade, pela forma da casca, pela posição, por exemplo, da câmara de ar, pelas características físicas da clara e da gema. E existe uma classificação, uma separação dos ovos por peso. Então, basicamente, existem 4 tipos de classificação dos ovos por peso. Então, a gente tem o tipo 1, ou também chamado de ovos extras, onde o peso mínimo tem que ter 60, ou em uma dúzia, somando todos os 12 ovos, tem que dar 720 gramas, certo? O tipo 2, chamado também de grande, tem que ter um mínimo de 55. Então, ele vai de 55 até próximo a 60, porque chegando em 60, já é o tipo 1. O tipo 3, ou médio, um mínimo de 50 gramas. E o tipo 4, um peso mínimo de 45 gramas, aceitando até 540 gramas por dúzia, né? E para a gente finalizar essa videoaula, aqui eu trouxe a composição química de ovos. Então, a gente tem, do ponto de vista de um ovo inteiro, que seria a clara mais a gema, nessa composição você tem em média 75% é de água, enquanto 13% proteína e 11% gordura. Quando a gente vai para a clara, o grande destaque da clara é que ela tem um maior teor de água, em cerca de 87%, e 11% é proteína. Quando a gente vai para a gema é mais completa, porque a gema tem água, proteína e gordura. Então você tem ali numa gema 50, quase mais 50%, 51% propriamente dito é água, 16% é proteína, e destaca a questão da gordura, que seria 31% é de gordura. Então a gente pode ver a composição química de um ovo, ele na sua integridade, é um ovo inteiro, apenas a clara e apenas a gema, certo, gente? Então nós paramos por aqui essa videoaula nós abordamos sobre a parte de frango e a parte de ovos.